Olá pessoal do Vela no Escuro, eu sou o João, do Coelho Pré-Cambriano, e hoje nós vamos falar sobre evolução, sobre cromossomos. Certamente, cromossomos não é uma palavra nova para você e você provavelmente sabe o que é um cromossomo. Falando especificamente das células eucarióticas, cada cromossomo consiste em uma única e enorme molécula de DNA linear juntamente com proteínas que enovelam e empacotam a fina fita de DNA em uma estrutura mais compacta. Os cromossomos tornam-se facilmente visíveis com a ajuda de um microscópio, é claro, quando a célula está em processo de divisão, pois os cromossomos estão altamente compactados e condensados. Os cromossomos apresentam geralmente uma estrutura bem definida. Temos os telômeros, que consistem majoritariamente de sequências de DNA bem específicas e repetitivas. Além dos telômeros, os cromossomos possuem uma região bastante condensada, chamada de centrômero, que também exibem sequências bastante características deles mesmos. As células humanas diploides contam com 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos ditos autossomos e um par de cromossomos sexuais. Nossas células germinativas, por serem haploides, possuem apenas 23 cromossomos, 22 autossomos e um cromossomo sexual, que pode ser X ou Y, no caso dos espermatozoides, e somente X, no caso dos oócitos. Se investigarmos as células germinativas dos outros grandes símios, isto é, chimpanzés, gorilas e orangotangos, veremos que estas possuem 24 cromossomos, sendo que 23 são autossomos e um cromossomo é sexual. Essa é uma diferença interessante com implicações evolutivas imediatas. Veja só, se humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos compartilham o mesmo ancestral em comum, então como explicar o cromossomo ausente nos humanos? Em 1982, foi publicado na Science um estudo que concluiu que 18 ou até mesmo 23 dos cromossomos humanos têm sua contrapartida em gorilas, orangotangos e chimpanzés. E além disso, os cromossomos são bastante similares. Com estudos posteriores dos genomas dos humanos e chimpanzés, essas conclusões se mantiveram, com a adição de mais similaridade ainda. Os cromossomos de humanos e chimpanzés são notavelmente similares em termos tanto de sequência quanto de organização. O consenso entre os estudos é tal que cada cromossomo humano, com exceção de um cromossomo, tem sua contraparte no chimpanzé. A única exceção é o cromossomo humano de número 2. Esse cromossomo não é similar a somente um único cromossomo do chimpanzé. Não, pelo contrário, ele é similar ao mesmo tempo a 2 cromossomos do chimpanzé. Dizemos, portanto, que o cromossomo 2 humano se alinha a 2 cromossomos do chimpanzé, batizados de 2A e 2B. Mas como explicar isso? Como ressalta Daniel Fairbanks no capítulo 1 de seu livro Relics of Eden, 3 hipóteses mutuamente exclusivas poderiam explicar esse alinhamento. Hipótese 1. Se humanos e chimpanzés possuem mesmo um ancestral em comum recente, o cromossomo 2 deve ter se formado através da fusão dos cromossomos 2A e 2B na linhagem que deu origem aos seres humanos. Hipótese 2. Os cromossomos 2A e 2B dos chimpanzés se originaram da divisão ou fissão de um cromossomo ancestral. E por fim, hipótese 3. Os cromossomos dos humanos e chimpanzés se originaram independentemente, sem haver nenhuma relação de ancestralidade comum e, portanto, parentesco entre essas espécies. Para resolver essa questão, voltemos aos telômeros. Os telômeros dos humanos e grandes símios têm uma coisa bastante peculiar em comum. Uma sequência de 6 pares de bases repetida várias e várias vezes. Em 1991, cientistas da Universidade de Yale descobriram que no meio do cromossomo 2 humano existem sequências que dão match, que se alinham, que são muito similares às sequências repetitivas encontradas nos telômeros dos cromossomos 2A e 2B dos chimpanzés. Isso indica fortemente que houve a fusão de 2 cromossomos para formar o cromossomo humano 2. Em algum momento do passado, os cromossomos equivalentes aos 2A e 2B se fusionaram,
via telômero-telômero, na linhagem que daria origem a nós. Mas isso não é tudo não. É bom não esquecermos dos nossos queridos e amados centrômeros. Então, eles também entram nessa conversa. Podemos nos perguntar se no cromossomo 2 humano não há regiões equivalentes aos centrômeros dos cromossomos 2A e 2B. E a resposta, adivinhe só, é sim! O centrômero do cromossomo 2A se alinha com o centrômero do cromossomo 2 humano. E o centrômero do cromossomo 2B se alinha com uma região onde não existe centrômero algum no cromossomo humano. O alinhamento, por si só, já mostra que no cromossomo 2 humano há regiões equivalentes aos centrômeros 2A e 2B. Mas talvez você tenha se perguntado, bom, mas quem garante que essa sequência que se alinha com o centrômero 2B é mesmo derivada de um centrômero, se hoje ela não atua como centrômero de fato? Justo, e há uma resposta muito boa para isso. Os centrômeros dos humanos e outros grandes símios contêm uma sequência de 171 pares de bases muito característica, repetida várias e várias vezes, conhecida como sequência alfoide. Procurando na região onde ficaria o segundo centrômero, cientistas encontraram sequências alfoides, indicando que aquela região é mesmo derivada de um centrômero. Bom, esse vídeo vai chegando ao fim e eu devo fazer aqui algumas considerações. Eu decidi omitir detalhes sobre como deve ter ocorrido a fusão dos cromossomos. No livro Relics of Eden, já citado, você vai encontrar esses detalhes. Além disso, não consideramos aqui os problemas que um rearranjo cromossômico desse tipo poderia ter causado, como infertilidade, por exemplo. Nem tampouco falamos como essa característica poderia ter se fixado, se tornado a característica padrão para a espécie humana. Eu deixei de abordar esses pontos por uma questão de simplicidade, mas eu vou deixar links aqui na descrição que tratam desses assuntos com maestria. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e de acessar os links aí na descrição para maiores informações. Se você quiser ver isso de novo, mas agora em formato de texto, pode ir lá no blog Coelho Pré-Cambriano, que tem um post lá sobre isso. Inclusive, eu fiz o roteiro do vídeo baseado nele, tá certo? Não esqueça de acompanhar os outros canais aqui do Vela no Escuro, de acompanhar o meu canal Coelho Pré-Cambriano. Um abraço para você e até a próxima.